Quem está chegando, eu aos pouquinhos bem-vindo novamente. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, porque hoje nós vamos estudar, como eu falei agora há pouquinho, o Evangelho de Marcos. Então, é muito especial, a gente sai do Antigo Testamento e agora a gente faz a seleção de um livro do Novo, para que a gente possa variar um pouco, né, os métodos de estudo, os temas. Então, eu trouxe aqui para vocês o cronograma, né? A gente tem hoje, começando com o autor e sua obra, a gente vai falar um pouco de Marcos, a gente vai falar um pouco da obra dele. É interessante que, por muitos séculos, o Evangelho de Marcos foi deixado de lado, ninguém dava muita atenção para ele, mas depois de descobertas praticamente recentes, né, meados do século XX, do século passado, a gente tem uma inundação de pesquisas, especialmente nas últimas décadas, 3 décadas, sobre o Evangelho de Marcos, que tem, de fato, sido quase que descoberto, né? Assim, coisas têm sido estudadas a respeito dele, que, inclusive, a gente vai estar conversando um pouco mais, vou compartilhar com vocês. Então, a gente vai falar do autor e a sua obra. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a narrativa, a gente vai percorrer juntos aí pelos capítulos, claro, né, de uma maneira prática, mas para entender mais ou menos como Marcos foi construindo o fluxo da sua narrativa e quais eram alguns dos interesses teológicos dele, que é assim impressionante. Acho que Marcos tem se tornado João é o meu evangelho favorito, mas Marcos está chegando ali. De fato, é bem especial o que Marcos faz, né? Até parece simples, mas ele constrói uma narrativa de uma maneira genial, e a gente vai falar sobre isso na semana que vem. A gente vai falar no terceiro encontro sobre os títulos messiânicos de Jesus. Aqui é bem interessante, porque Marcos ele vai fazer o uso de termos que Jesus usava para se referir à própria identidade dele. E a gente vai fazer várias descobertas e a gente vai se inspirar bastante aprendendo mais de quem é Jesus. E, inclusive, essa é uma pergunta central no Evangelho de Marcos, né? Quem é este? O que vai aparecendo ao longo do Evangelho de Marcos, e também vai sendo revelado, né, na narrativa de Marcos quem é Jesus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E por último, a gente vai finalizar essa série falando de um tema central, crucial no Evangelho de Marcos, que é a cruz e o caminho do discipulado. Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho mais de questões técnicas, autora, destinatário, onde foi escrito, quando, e depois, ao longo do mês, né, no mês de novembro também, a gente vai falar mais sobre as ênfases teológicas. Eu espero com essa série que a gente se inspire bastante, né, e saia muito motivado a conhecer mais da Bíblia e conhecer mais da figura central bíblica que é Jesus Cristo. Tudo bem? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Então, começando a falar um pouquinho aqui sobre o autor, né, e a sua obra. Interessante que a semelhança dos outros evangelhos, o autor em Marcos é anônimo. Interessante, no começo, quando essa carta foi elaborada, não havia um título, né, Evangelho segundo Marcos. Isso foi provavelmente acrescentado mais para frente, lá para o século II. Né? Então, o Evangelho de Marcos foi escrito no século I, depois da vida, morte e ressurreição de Jesus. A gente vai falar depois quando, ali no século I. Mas é interessante que esse título, Evangelho de Marcos, foi acrescentado
depois, quando os evangelhos foram reunidos e houve uma necessidade de distinguir a versão de Marcos dos demais evangelhos, né? Então, eles foram dando os nomes aos evangelhos de acordo com a tradição da igreja primitiva, que acreditava que Marcos foi escrito por Marcos, Mateus por Mateus e assim por diante. Uma coisa interessante também é que como que a gente vai descobrindo que de fato foi Marcos, né? Tem um testemunho de ele foi um dos primeiros conhecidos como pais da igreja, né? São pessoas influentes que vieram depois. E esse homem, ele é chamado de Pápias. Ele foi um bispo numa igreja lá na Turquia, na região de Herópolis. Por volta mais ou menos de 130 depois de Cristo, na verdade, ele escreveu algo que foi registrado depois por um outro escritor, né? Então, a gente vai entendendo que para a gente atestar a fidedignidade da Bíblia, a veracidade histórica, a gente precisa recorrer a documentos antigos, né? Então a gente vai montando, remontando, buscando evidências históricas para descobrir, né, e responder essas perguntas. E esse é um exercício que tem sido feito até hoje, né? Até hoje coisas são descobertas. Muito recentemente os manuscritos do Mar Morto, né? Então até hoje a ciência vai nos revelando muitas coisas, arqueologia, assim por diante. Mas o que é interessante do Pápias, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, ó, Marcos se tornou intérprete, que é o tal do hermeneutes, né, que vem hermenêutica. Ele se tornou intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo aquilo de que ele se lembrava. É verdade que não em ordem das coisas ditas e feitas pelo Senhor. Marcos nada fez de errado ao pôr por escrito fatos isolados à medida que se lembrava deles. De uma coisa ele cuidou, não deixar de fora nada do que ouvira e não fazer nenhuma afirmação falsa. Então, Pápias, ele vai dizer isso a respeito de Marcos, né? Não havia uma preocupação de escrever uma biografia pensando em Jesus nos rigores do mundo moderno, que você tem que seguir uma cronologia, é uma coisa linear, é uma coisa totalmente detalhada. Marcos não se preocupou com isso, né? Na antiguidade, eles tinham mais um interesse temático. Eles organizavam as biografias e os temas a partir de temas. E a gente vai estar falando mais disso adiante. E olha que interessante, né? Marcos, a gente percebe que a Bíblia, não dá para a gente saber com certeza, afirmar 100% que foi Marcos que escreveu, mas a gente está usando documentos antigos, né? Os estudiosos compilam essas evidências. E na própria Bíblia, a gente tem referências a Marcos, né? Muito provavelmente é ele mesmo, o escritor desse evangelho. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Peraí, autor anônimo. A gente tem, por exemplo, aqui, né, depois do testemunho de Pápias, referências bíblicas. Tem diversas, mas eu só selecionei algumas que falam de João Marcos. Por sinal, ele tinha ainda um nome, né, anterior, João Marcos. E é muito interessante você fazer ali, juntando as pecinhas como num quebra-cabeça, para entender melhor quem é essa figura. A gente vê, por exemplo, que ele era filho de uma mulher de destaque lá na igreja primitiva de Jerusalém. A gente vê isso lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 12. Inclusive, as reuniões eram um dos lugares
onde as reuniões dessa igreja em Jerusalém se encontravam era na casa da mãe de Marcos. Muito provavelmente o local, quando Pedro foi preso, os discípulos estavam reunidos ali orando para que Pedro fosse solto da cadeia, e muito provavelmente era ali a casa da mãe de Marcos. Então, portanto, parece que era uma família relativamente próspera, né? Um outro detalhe interessante também é em Colossenses, no capítulo 14, versículo 10, diz que Marcos era primo de Barnabé, que é uma figura muito proeminente, especialmente no livro de Atos, né, quando a gente percebe que o evangelismo, ou melhor, o cristianismo vai se espalhando através da pregação do evangelho para outras regiões, na verdade, para o mundo afora. Algo curioso também, olha só, hein? Na primeira carta de Pedro, ele faz questão de chamar Marcos de meu filho. Então tem uma referência ali na carta de Pedro também, e talvez seja uma alusão ao fato de que Pedro tenha batizado Marcos, né, esse termo de afiliação espiritual. E também a gente vê lá em Marcos, no capítulo 14, um episódio muito curioso, em que um jovem ele foge desnudo do Getsemane quando Jesus foi preso. Muito provavelmente ali é um dado de uma reminiscência autobiográfica de Marcos, né? Ele está fazendo uma referência a ele mesmo. É mais ou menos assim aquelas pinturas, né? Quando o pintor ele vai fazer a sua obra-prima, e daí vamos imaginar que tem alguns personagens que ele pinta, e de repente ali no cantinho tem alguém não muito conhecido, e a gente acaba descobrindo que é o próprio pintor, ou seja, ele fez uma autorreferência a ele mesmo, e talvez seja isso que aconteça aqui em Marcos. Acho que já foi desligado. Uma coisa interessante também, que é uma evidência do texto em si, que Marcos talvez tenha sido o escritor, são esses termos chamados semitismos, né? Lembra, semitismo vem de semita, antissemitismo é ódio contra judeus. Então, semitismo é uma referência não só à nacionalidade judaica, né? Os povos semitas, mas também à língua deles. Então, semitismo, nesse caso, são expressões que vão aparecer no Evangelho de Marcos, que são expressões aramaicas, hebraicas. O Evangelho todo foi escrito em grego, mas essas palavrinhas acabam surgindo ali, né? Por quê? Porque isso é uma evidência de que o escritor foi um cristão criado em Jerusalém, que retrata bem quem seria Marcos. Então, é interessante essa evidência interna no próprio texto, né? Dessas expressões semitas da língua que Marcos falava, né? Que é o aramaico. Outro dado curioso que faz a gente crer que ele de fato é o escritor desse evangelho é um paralelo que a gente faz entre a pregação de Pedro e o evangelho de Marcos. E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, amanhã não, na semana que vem, sobre a estrutura do evangelho, né? Mas uma maneira interessante da gente... Por que a gente é importante falar da estrutura do evangelho? Porque quando você entende mais ou menos como o evangelho começa, se desenvolve e termina, a gente sabe mais ou menos onde a gente está pisando. Então, entender a estrutura nos ajuda a se orientar à medida que nós vamos lendo, né, o evangelho, nos orientarmos. É como se fosse uma bússola que vai nos guiando. E é muito interessante porque o evangelho todo de Marcos tem um
paralelo muito significativo com a pregação de Pedro, que ele faz lá em Atos. Então, olha só que curioso. Em Atos 10, a gente tem a pregação que Pedro faz, e a gente tem aqui o Evangelho de Marcos justaposto, né? Colocadinho ali do lado. E daí a gente percebe, olha só, né? Que as boas novas, em Atos 10, quando Pedro vai pregar, tem uma relação com o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, quando ele vai falar das boas novas, no princípio, o começo do Evangelho de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. A gente vê também ali a relação em Atos, Deus ungiu, na pregação de Pedro, quando Deus unge Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e depois ali ainda no capítulo 1 a gente vai ver a vinda do Espírito Santo sobre Jesus. Olha que curioso. Depois, na sequência, né, o começo do ministério de Jesus na Galileia, e a gente vai perceber esse dado, né, tanto na pregação de Pedro quanto no Evangelho de Marcos, só que bem mais desenvolvido no Evangelho de Marcos, né, levando aí, abraçando 8 capítulos. A gente tem também o dado de que na pregação de Pedro, Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Enquanto que a gente também vê no ministério de Jesus uma concentração que Marcos dá nas curas e nas expulsões de demônios. Na sequência, a gente vê também Pedro falando, né, que nós somos testemunhas de tudo o que ele fez. Lá em Jerusalém, a gente viu tudo isso com os nossos próprios olhos. E daí em Marcos, a gente vai ver o ministério de Jesus em Jerusalém, né, dos capítulos 11 ao 14. Depois a gente vê, em penúltimo, o dado em que Pedro vai enfatizar que mataram Jesus, que ele foi suspenso no madeiro. E a gente vê o destaque da morte de Cristo em Marcos também, no capítulo 15. E por último, a gente vê Pedro falando sobre o fato de Deus ter ressuscitado Jesus no terceiro dia, né, ao passo que o anjo, justamente no último capítulo do Evangelho, no versículo 6, vai falar para as mulheres: ele ressuscitou, não está aqui. Então é muito intrigante, né? Esse paralelo, isso só vai evidenciar também que Pedro e Marcos eram muito próximos e uma das fontes primárias de Marcos para a redação do seu evangelho foi o relacionamento que ele tinha com Pedro, né? Ele também teve, os estudiosos dizem, outras fontes de dados que ele foi coletando a respeito de Jesus, a tradição oral, talvez fragmentos escritos também das histórias, milagres da vida de Jesus, mas uma boa parte dos estudiosos acredita que Pedro foi a fonte principal de informações para Marcos a respeito de Jesus Cristo, né? E essa estrutura, né, de Marcos ajuda os leitores do Evangelho a compreender os acontecimentos sobre a salvação, né? Acontecimentos que são básicos, extremamente importantes para esses leitores se prepararem e estarem prontos para recitar os eventos da vida de Jesus na própria evangelização desses cristãos leitores. E é isso que também é um legado deixado para nós também. Além dos evangelhos de Marcos, a gente pode ter certeza do que aconteceu com a vida de Jesus para que, na nossa proclamação do evangelho, né, quando a gente vai compartilhar com as pessoas, a gente saiba falar
apropriadamente sobre a vida de Jesus. Então a gente falou um pouquinho de autor, agora eu gostaria de me concentrar aqui na questão do local, né, e data, a informação de local e data. Existem registros antigos, né, a tradição da igreja primitiva dos primeiros cristãos diz que o local foi Roma ou alguma região no território da Itália. E a gente pode, né, juntando evidências disso, tanto dentro do Evangelho de Marcos, quanto também em fontes extra-bíblicas, né? Mas aqui é curioso, né, pensando nos evangelhos, na evidência do evangelho, e eu acho que, à medida que eu vou compartilhando com vocês, eu quero encorajar vocês a procurar na própria palavra de Deus evidências, informações, para a gente entender o cenário histórico, geográfico, político, sobre a vida das pessoas envolvidas, né? Então, dentro do Evangelho, a gente vê uma ênfase que Marcos dá sobre... É como se fosse o procedimento, o comportamento negativo dos discípulos de Jesus. É curioso isso, antes da formação da igreja. E junto também com uma ênfase que Marcos dá sobre o caminho de Jesus à cruz, o que a gente pode ir percebendo aqui? Que esses dados sugerem uma preocupação do escritor em encorajar uma comunidade atormentada para uma eventual luta e para uma vitória que só se daria por meio do sofrimento. Então a gente percebe aqui que Marcos ele vai trazendo esses elementos, né, do comportamento dos discípulos, do enfoque de Jesus na cruz, na missão que ele tem que cumprir, porque essa era uma forma de Marcos encorajar, animar os cristãos romanos que estavam na iminência de um grande sofrimento, né? E a gente vai entrar mais nos detalhes sobre isso, né? Por quê? Porque a gente vê ali nesse contexto no primeiro século, especialmente ali na década de 60 depois de Cristo, dados históricos sobre a expulsão dos cristãos judeus de Roma, né? Na verdade, isso aconteceu um pouquinho antes, em 49 depois de Cristo. Tanto é que quando Paulo encontra Áquila, Priscila, né? Eles saem de Roma, porque eles são judeus que foram expulsos de lá. Mas todo esse contexto vai nos ajudando melhor para quem esse evangelho foi endereçado, né? Foi direcionado. A gente também tem, nessa época, no primeiro século, em meados do primeiro século, tensões dentro da comunidade cristã, lá em Roma, judeus, cristãos. Tanto é que Paulo vai escrever a carta aos Romanos e ele vai tratar essencialmente do conflito ali, da tensão que existia entre gentios e judeus cristãos, né? E outro dado importante, histórico, que é a perseguição de Nero aos cristãos, em torno de 64 a 68 depois de Cristo. Curiosamente, 68 foi a morte de Pedro, né, segundo os estudiosos, né? Então, tudo isso vai mostrando que os cristãos romanos formam um público muito carente de tal conforto e encorajamento. Eles estavam passando por um momento muito difícil e isso ensejou a redação do Evangelho de Marcos para trazer alento e acalento à vida desses cristãos. Então, em outras palavras, né, as preocupações de Marcos podem ter sido, antes de tudo, de natureza pastoral,
né? Era para ajudar, orientar, confortar, dar uma direção para esses irmãos do primeiro século. Em relação à data, em torno da década de 70, em algum momento da década desculpa, 60, né? Alguns estudiosos dizem que foi no começo, outros dizem que foi no meio, outros dizem que foi até na década de 70. Mas uma boa parte acredita que foi ali de fato naquele período, no começo da perseguição de Nero aos cristãos, que foi em 64, né? Por quê? Porque Roma foi incendiada. Até hoje não se sabe quem que pôs fogo. Imagina uma cidade como essa, né? Uma pérola da antiguidade, com construções belíssimas, foi profundamente afetada por causa do incêndio. E daí o que dizem é que Nero responsabilizou os cristãos por isso. Então imaginem, né, quão importante se faz um evangelho com o objetivo de ajudar esses irmãos espiritualmente, né? Pelo menos é isso que muitos estudiosos acreditam a respeito do local e da data, né? E pensando um pouquinho nesses destinatários, né, que são os cristãos romanos, é por isso que a gente chama que a audiência ali era uma audiência gentílica romana, né? Não era, tinha judeus, mas muitos gentios. E Marcos, ele vai trazer, a gente percebe no próprio texto algumas evidências no texto chamadas de latinismos. Olha que curioso, né? É uma evidência que vai fazer a gente entender quem que era o receptor desse evangelho. Latinismo, ao contrário de semitismo, né? Semitismo. Latinismo é uma referência, um termo referente à língua falada pelos romanos, pelos italianos, né? Que era o latim, certo? Não era tão influente quanto o grego na época, né? E o Sérgio falou bastante sobre o período interbíblico, a influência do grego, a helenização, mas o latim também era falado. E é curioso que termos do latim vão aparecer no Evangelho de Marcos. Como, por exemplo, lembra das duas moedinhas que a viúva deposita lá na caixinha de oferta no templo e aquilo desperta a atenção do olhar de Jesus, né? O sacrifício dela. Então, a palavra ali é quadrantes, e esse é um termo em latim. Um outro termo é praetorium, o tal do pretório, que era uma parte do complexo do templo. E é curioso que Marcos também vai usar um termo em latim. O que que isso, Bruno, evidencia? Bem, os estudiosos dizem que isso evidencia o fato da audiência de Marcos ser de fato gentílica e romana, né? Outras coisas no texto que a gente percebe também, a preocupação de Marcos de traduzir algumas expressões aramaicas, né? Tipo, o gentil ele não tem o domínio da língua dos judeus, então daí, por exemplo, corban, que era aquela oferta feita em favor dos pais, né? Marcos vai tentar dar uma pincelada para esclarecer o que seria esse termo. Uma outra evidência ali é a explicação de costumes judaicos, né? A gente vai ver Marcos também se preocupando em falar, né, do lavar das mãos, dos grupos religiosos, tal. E por que essa preocupação toda, né? Tudo isso indica que é uma evidência de que Marcos está escrevendo para uma determinada audiência. E a gente percebe a mistura étnica também, que ao longo do evangelho pessoas de lugares diferentes vão aparecendo com quem Jesus vai interagindo, que
também é um dado interessante. E também os constantes relacionamentos com pessoas em casa, né? A gente vê muitos encontros dentro de casas. E isso, de fato, ressoaria com os cristãos romanos que também se reuniam nas casas, igrejas em casa. Não é uma coisa que a gente também tira proveito hoje em dia para estreitar os relacionamentos. Então, todos esses dados aí são evidências de que, e que curioso, dentro do próprio Evangelho de Marcos, de que essa era uma audiência gentílica romana. Vamos falar um pouquinho agora do propósito. Qual que é o propósito desse evangelho, né? O que Marcos queria, o que ele tinha em mente, qual que era a mensagem espiritual, teológica que ele queria passar para encorajar esses cristãos gentílicos lá em Roma. A gente percebe, se a gente for dividir o evangelho de Marcos, basicamente a gente tem dois momentos. O Evangelho de Marcos é formado por 16 capítulos, né? Então, os 8 primeiros capítulos vão se concentrar nos milagres que Jesus fazia, né? A gente vai falar com mais detalhes isso na semana que vem, mas se concentram em Jesus em ação, né? Um Jesus que não parava, um Jesus que estava em todos os lugares. E também vai revelando o poder divino de Cristo. Os 8 últimos capítulos de Marcos têm um tom mais lúgubre, né? mais escuro, porque é a partir do momento que vira uma chavinha em que Jesus ele vai se concentrar na sua morte, na cruz, né? no desafio que ele tem de redimir a humanidade por meio da sua morte. A gente tem esses dois momentos para meio que nos ajudar a entender como que esse evangelho é estruturado e o propósito também de Marcos, que gira muito em torno desses dois temas, né? A paixão de Jesus, né? Na segunda metade do evangelho, e também as atividades de Cristo, especialmente os milagres dele na primeira metade desse evangelho. Tem alguns estudiosos que dizem que o Evangelho de Marcos, você quer definir o Evangelho de Marcos? Então é assim, ó, o Evangelho de Marcos é uma narrativa da paixão de Cristo com uma introdução alongada, né? Quem fala isso é o Martin Kaller. Mas, para a gente assimilar melhor aqui, vamos se concentrar, né, na questão da cristologia. Certamente, Marcos queria revelar de uma forma, e o que ele faz de forma brilhante, a identidade e a grandeza de Jesus Cristo. E ele vai falar dos milagres de Jesus, como eu disse no começo, que ele contrapõe com o sofrimento e a morte de Jesus do meio para o fim do Evangelho, né? Aquele que é identificado como Filho de Deus, no versículo inicial do Evangelho, é reconhecido como Filho de Deus pelo centurião romano, quando Jesus, humilhado e agoniado, morre na cruz. Olha que interessante, né? Tanto no comecinho quanto no final nós vemos Marcos trazendo a expressão de Filho de Deus, que vai aparecer outras vezes. A gente vai estudar isso na terceira aula sobre os títulos messiânicos de Jesus, mas eu já estou dando aqui um gostinho para vocês das ênfases teológicas que Marcos vai dando no seu evangelho, né? Então, Marcos, ele quer que seus leitores entendam que Jesus é o Filho de Deus, mas especialmente o Filho sofredor de Deus, com base em Isaías, né? O servo sofredor, no Antigo Testamento. E a gente vai ver aqui Marcos dando contornos semânticos, né, de que Jesus é esse
servo sofredor. Ele é sim o Messias, mas ele vai passar por uma grande tribulação para mostrar o seu amor à humanidade, né? E Marcos, ele não usa essa expressão servo sofredor, né? Mas ela talvez melhor sintetize esse lado muito humano da natureza e missão de Jesus, né? O Filho sofredor. Isso vai revelar a humanidade de Jesus Cristo, a dor que ele passou, né? E por isso que a gente se conecta com ele tão facilmente, porque nós também somos seres humanos, né? E então, em resumo, o Evangelho de Marcos trata da razão pela qual Jesus morreu. Talvez para Marcos, o Evangelho, ou melhor, o versículo mais significativo e central da sua obra tenha sido o versículo 45 lá do capítulo 10, que vai falar do resgate, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos, né? Esse termo resgate era um termo usado na antiguidade para falar da redenção dos escravos nos mercados. Então, Marcos está destacando aqui a necessidade de Jesus morrer uma morte compensatória, né? Ou seja, uma morte que vai substituir a nossa falta com Deus, né? Ele vai trocar de lugar com a gente. E a gente vê também Jesus falando mais para o finalzinho, lá no 14, 22, quando ele fala do meu cálice, né? Que, na verdade, o meu sangue é aliança, né? E eu o derramo em favor de muitos, que também aponta, né, para essa ideia do servo sofredor. Um outro tema também de destaque, né, um interesse teológico de Marcos no seu evangelho é a questão do discipulado, né? E aqui a gente pode pensar, dá para pensar em muitos personagens, mas uma ênfase especial nos 12 discípulos de Jesus, que são os apóstolos. E é interessante, né, que eles aparecem com grande destaque e servem em geral como exemplo para os discípulos a quem Marcos se dirige em seu evangelho. Na verdade, os 12 nem sempre são apresentados como modelos a serem imitados. O seu fracasso é evidente. Embora eles estejam presentes em outros evangelhos, é interessante esse destaque que Marcos dá do fracasso dos 12 no evangelho dele, né? Então, o evangelista ele vai fazer o quê? Descrever esses discípulos, os 12, como incapazes de compreender as parábolas de Jesus, duros de coração, sem fé, ou pelo menos com pouca fé, espiritualmente fracos, né? Eles não conseguem cumprir a missão de exorcizar um jovem, de expulsar, né, um demônio de uma criança. E é interessante porque vai surgindo no fluxo narrativo de Marcos essa ideia da cegueira espiritual dos homens que estavam do lado de Jesus. E isso se contrasta com milagres que a gente vai ver mais para frente, né, em que cegos literalmente recuperam a visão. Interessante, né? Cegos enxergam quem é Jesus de fato, enquanto que aqueles que estavam próximos de Jesus ainda não têm essa compreensão espiritual. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, mas tem uma coisa muito interessante aqui também, que é a presença de mulheres. Elas também contrastam a atitude dos discípulos, né? Porque são mulheres de fé, são mulheres que se sacrificam por Cristo, são mulheres que servem Jesus, são mulheres, inclusive, que no final, Jesus é para elas que ele aparece, né? Então a gente percebe esse contraste das mulheres com os próprios homens que seguiam Jesus, né?
E pensando ah, em nós, né, a gente já pode pensar numa aplicação, talvez Marcos ele queira que tanto lá os cristãos gentílicos de Roma quanto nós, nos dias de hoje, sejamos não somente pessoas que creem em Jesus, mas que nós sejamos seguidores de Jesus, né? Marcos também mostra que cristãos devem trilhar o mesmo caminho percorrido por Jesus, o caminho da humildade, do sofrimento e até mesmo, se necessário, da morte, como inclusive tem acontecido em países ao redor do mundo que não toleram outra religião, né? Marcos quer gravar no coração de seus leitores as famosas palavras do Senhor. Se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lá em Marcos 8, no capítulo 8, versículo 34. Né? Então, a gente fez um apanhado aqui, né? Falando um pouquinho de autor, falando de local, data, destinatário. A gente falou também de algumas ênfases teológicas que eram o propósito de Marcos ao redigir compilar o seu evangelho sobre a vida de Jesus. E eu gostaria de fazer agora aqui com vocês uma como que fosse, se fosse assim um pontapé inicial porque a gente vai estar fazendo na semana que vem, mas só para tentar inspirá-los. Então estou chamando esse momento final aqui de como se fosse uma devocional, né? E eu gostaria que você fosse lá na sua Bíblia, né? Que você abrisse lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, para a gente fazer uma reflexão que eu espere que coloque um ânimo, um entusiasmo para que durante essa semana você leia esse evangelho. Né? Então, eu gostaria de encorajar você a fazer a leitura desses 16 capítulos ao longo dessa semana. Leia, leia, leia. Né? Essa é a melhor maneira de se inspirar, se encher de fé, conhecendo mais Jesus. Eu vou fazer aqui um início de leitura, né, para que a gente abra essa porteira e a gente consiga se concentrar nisso essa semana. Né? Por quê? Porque essa leitura vai te ajudar nas próximas aulas dessa série. Né? Quanto mais você tiver ali com toda a ideia do Evangelho mais fresquinha e clara na sua mente, mais proveito você certamente tirará dessa série. Então, lá no versículo 1, a gente lê o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Interessante que essa palavra evangelho pode ter sido, Marcos talvez tenha sido o primeiro cristão a usar esse termo, né, que significa boas novas, como um termo para a história sobre Jesus e não para a mensagem trazida pelo próprio Jesus. Então é interessante que a aplicação de Marcos aqui, quando ele fala evangelho, é uma aplicação que ele não vai falar da mensagem que Jesus vai trazer. Esse evangelho se refere à vida do próprio Jesus. Então, as boas notícias são contadas com a própria vida e existência de Jesus Cristo. E é Marcos que usa dessa maneira aqui, curioso. Tanto é que uma versão bíblica, que é a NTLH, vai interpretar, ali vai falar que é um evangelho não de Jesus, vai tirar a palavrinha de e vai colocar a respeito de Jesus. Né? O que enfatiza que é sobre a própria vida de Jesus. Né? E Marcos ele vai repetir esse termo evangelho várias vezes ao longo da sua narrativa. Por exemplo, acontece com ele 7 vezes, enquanto que em outros evangelhos é bem menos. A gente tem 4 vezes em Mateus e nunca no evangelho de João, nem no evangelho de Lucas. Olha que interessante essa ênfase, né, que Marcos dá à questão das boas novas que brotam da vida e das palavras de Jesus Cristo.
continuando, ele vai dizer, conforme está escrito na profecia, no profeta Isaías, eu enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Né? Até o versículo 3. Então nós sabemos que isso se refere não a Jesus, né? Quem anuncia isso é o João Batista. Não é o João Batista dali. O João Batista dali também faz isso hoje em dia, mas é lá do primeiro século, né? O João Batista, primo de Jesus, e Batista porque ele emergia as pessoas nas águas do Rio Jordão. Tanto é que o versículo 4 continua dizendo, assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Né? Então, qual que é a melhor definição de arrependimento? Né? João batizava para o arrependimento das pessoas. Arrependimento é uma mudança de coração que leva a uma mudança de vida. Isso é arrependimento. Tem um termo grego que vai falar metanoia. É uma mudança de mente que provoca, aciona uma mudança real de vida. Também foi um batismo para o perdão de pecados. Ou seja, um batismo que apontava para a cruz. Né? A gente falou da questão da morte de Jesus. Né? Um batismo, você vê desde o começo que já apontava para esse evento, né? na vida de Jesus. O clímax, que é a morte e a ressurreição dele. Um batismo para o que Jesus faria, né? Mediante a sua entrega e a sua morte no madeiro. E o último versículo que eu queria ler com vocês é o seguinte, que diz... na verdade, a gente vai pular alguns versículos e vai para o 7, tá bom? E esta era a sua mensagem, né? A mensagem de João Batista. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, aqui no começo, né, do Evangelho, no primeiro capítulo, nós temos uma primeira menção do Espírito Santo, né, que será uma figura proeminente ao longo do Evangelho de Marcos. João Batista diz que ele não tem dignidade de se inclinar para desatar as correias das sandálias de Jesus. E é muito interessante. Tem um documento histórico famoso para os judeus, que é chamado de Mishnah. É um documento que registra a tradição oral dos fariseus. E nesse documento, os rabis, eles dizem que eles podem pedir qualquer coisa aos seus discípulos, menos uma. Então, lembra, né? Rabis também tinham discípulos, tá? Não era só João Batista, Jesus. Na época de Jesus tinha muitos mestres, e essas pessoas tinham discípulos. E esses mestres judeus, eles diziam que eles podiam pedir qualquer coisa aos seus discípulos, menos uma coisa, que era um sinal de humilhação, que era tirar as sandálias, os calçados do pé daquele que ensinava. Então, se alguém fizesse isso, era muito humilhante. É por isso que os rabis não pediam para os seus discípulos fazerem isso por eles. Né? E aqui, né, a gente vê João Batista querendo, por vontade própria, se abaixar para desamarrar as sandálias de Jesus. Eu quero, é como se João fala, eu quero fazer o que é inglorioso, o que é mais vergonhoso, o que é mais humilhante. Porque diante dessa pessoa que vem depois de mim, esse Jesus, eu não sou digno nem mesmo
de fazer o que é mais serviçal. E, na verdade, esse tipo de coisa, quem fazia era escravo, né? Não era discípulo, era escravo, ou seja, aquele que era o último da hierarquia social no Império Romano. Ah, só que, e a gente vê essa atitude, essa é a maneira, né, de João falar com o mais grandioso, é aquele que vem depois dele. É assim que João encontra uma forma de falar sobre a grandeza de Jesus. E eu creio que aqui nós temos um ponto muito importante que João está trazendo nesse primeiro capítulo. Que alguém maior do que eu está chegando. Então imaginem, né, o período interbíblico. Foram 400 anos de silêncio, sem revelação de Deus, né? E aqui é o momento do encerramento do Antigo Testamento e do início do Novo Testamento. Quando Marcos decide trazer essa figura, né, que é João Batista, que entra em cena para falar não dele mesmo, mas as suas primeiras palavras proclamam a existência e a vinda de um outro. Aquele que virá depois dele, que é infinitamente maior que ele. Isso suscita uma pergunta para os leitores desse evangelho logo na primeira página. Quem é esse Jesus que João está falando? Quem é este? E essa pergunta, ela vai ressoar por todo o Evangelho de Marcos. Quem é este? Quando, no capítulo 4, Jesus, ele mostra o seu poder sobre a natureza e os discípulos ficam aterrorizados de ver aquilo porque tinha caído uma tempestade e Jesus acorda tranquilo. Os discípulos desesperados acham que vão morrer. Né? Jesus, em 2 palavras, acalma as ondas e os ventos fortes. E os discípulos vão falar, quem é este? Né? Então, isso daqui é a perguntinha que eu gostaria de deixar para te encorajar à medida que você lê o Evangelho de Marcos durante a sua semana, né? Os que o fizerem, que você possa pensar, porque Marcos vai descrever quem é Jesus ao longo dos próximos capítulos. Ele vai revelar para a gente quem é esse homem. Né? E essa é uma ótima introdução que Marcos elabora no seu evangelho, né? Apresentando João, que anuncia que alguém de importância infinitamente maior que ele entrará em cena. Né? Então, quem é essa pessoa? Eu gostaria que vocês descobrissem, né, com a leitura de vocês do Evangelho de Marcos. A gente vai conversar mais na semana que vem, mas essa então é a nossa primeira aula, falando um pouquinho sobre o autor e a sua obra. Vou tirar aqui a tela para gente. Ô, Bruno, obrigado, meu irmão. Opa, valeu, Glaucio. Obrigado, Bruno. Muito obrigado, meu irmão. Foi bem inspirador. Eu posso fazer 2 perguntas bem breves? Pode, a gente tem uns minutinhos aí para as perguntas de vocês. O que eu não souber, eu passo para o Sergião, mas fiquem à vontade. A primeira, talvez você vá responder nas próximas. Se você for responder, não precisa responder agora. Eu já li em algum lugar, mas eu não tenho certeza se realmente é isso. O Evangelho de Marcos, ele serviu para os outros evangelhos, no caso Marcos, Mateus e Lucas, como uma referência para eles fazerem os evangelhos? Exatamente, boa pergunta, Glaucio. Muitos estudiosos acreditam sim que o Evangelho de Marcos tenha sido a fonte primária, uma das fontes, né, que inspirou a redação do Evangelho de Mateus e Lucas depois. Tanto é que dá para fazer comparações e a gente vê que muito do material do Evangelho de Marcos, boa parte significativa, é encontrada
tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. Então tem essa teoria, né? Acredita-se que de fato o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro, né? Que também deu origem, inspirou a compilação dos outros evangelhos. Tem outras teorias também, alguns acreditam que Mateus foi o primeiro, tal, mas quando você vai lendo as justificativas, realmente eu pelo menos tenho a tendência de crer que Marcos foi o primeiro. Entendi. Ô, Bruno, só mais uma perguntinha. Eu me lembro, assim, quando eu leio lá em Atos, aquela discussão entre Paulo e Barnabé, que o pivô da discussão, no sentido, foi Marcos, né? Sim. E, assim, o que mostra assim, um pouquinho o caráter dele, de uma pessoa que tinha algumas falhas, né, de caráter, assim, né? Alguma coisa assim, no sentido de ser trabalhada, né? Você consegue, de alguma forma, ver isso, até na própria, a influência disso na construção do próprio evangelho, que você falou assim, que existem dois momentos, né? No primeiro momento ele fala mais sobre os milagres de Jesus, e no segundo momento ele fala sobre... Porque normalmente a gente escreve com base naquilo que a gente também é, né? Assim, será que ele deu ênfase também a essa questão dos milagres, até mesmo com uma questão por ele mesmo não ter essa... Porque ele tá nessa... Assim, só estou fazendo uma hipótese mesmo, né? Mas assim, você consegue ver alguma coisa, alguma referência entre a questão dele, de caráter, de personalidade, sendo trabalhada, e o que ele escreveu no Evangelho? Você vê algo de mais pessoal nele, assim, fazendo uma referência nesse assunto, assim? Essa sua pergunta é interessante, assim, e é difícil de responder, porque a gente tem praticamente nenhuma evidência interna no texto de Marcos falando sobre ele mesmo. A gente não tem nada sobre Marcos no Evangelho, né? Nenhum detalhe, então fica muito difícil de conseguir montar e entender quem que é essa pessoa. É complicado. Então, eu acho que fica difícil de você perceber, né, se a gente vê traços do caráter, da personalidade de Marcos no Evangelho, porque a gente tem pouca informação sobre quem escreveu esse Evangelho, né? Mas, assim, a grosso modo, uma coisa interessante que você perguntou, que eu acho que daria para responder, é que certamente quando a gente pensa na questão da inspiração da palavra de Deus, Deus, ele inspira seres humanos, ele tem uma mensagem divina, mas essa mensagem é colocada num código linguístico que é produzido por uma cultura daquela época da antiguidade, né? Então, o grego, a gente vê o Antigo Testamento, que é o hebraico, aramaico, enfim. Então, isso é curioso, porque Deus, ele respeita as nossas limitações, ele nos inspira com a sua mensagem, mas ele vai respeitar as nossas limitações intelectuais, cognitivas, linguísticas, né? O nosso domínio da semântica, da comunicação verbal, para encapsular a sua mensagem divina. E quando Deus considera as nossas limitações, Ele também está considerando as nossas limitações de personalidade, fraquezas de caráter, os nossos traços humanos. O próprio Jesus veio se tornar um ser humano, né? Então, assim, expandindo um pouquinho mais a sua pergunta, eu acho que isso é uma coisa curiosa para a gente também pensar, como Deus inspirou homens, e como as escrituras foram produzidas a partir dessa interconexão, né, de Deus com os seres humanos. Tá bom mesmo, obrigado. Imagina, valeu. Brunão, tenho duas questões também. Opa, bora, Luizinho. Bora lá. É o seguinte, teve um momento que você falou que o Evangelho de Marcos é uma longa introdução, né? Você citou um autor aí. Eu queria saber exatamente o que é essa longa introdução, o que seria isso. Na verdade, quem fala isso é um estudioso, né? Ele vai dizer, para entender a estrutura de Marcos,
Por que que ele diz isso? Porque Marcos tem uma ênfase muito grande a respeito da missão cruciforme de Jesus. O que eu quero dizer com isso? O propósito de Jesus de encarar a cruz, de morrer pela humanidade, de chamar também os seus discípulos a um propósito de vida que siga coladinho em Cristo, né? Que imite os passos de Jesus. Então, como essa é uma ênfase teológica muito grande no Evangelho de Marcos, esse estudioso diz que os primeiros 8 capítulos são como se fosse uma introdução para falar um pouco de Jesus, para a gente entender a sua divindade e tal, mas que culmina, né, o seu ponto máximo está na metade para o fim, que é justamente quando nós temos, na verdade, bastante material falando sobre a paixão de Jesus, né? O momento final ali da vida de Jesus. É por isso que esse teólogo fala que se você quiser entender o Evangelho de Marcos, é a história da paixão de Jesus com uma introdução alongada. É nesse sentido. Então seriam 2 partes do Evangelho. A gente pode considerar assim. Essa é uma maneira de entender a estrutura do Evangelho. Na semana que vem eu vou trazer uma outra proposta mais detalhada, mas já é um bom começo. Já é uma boa maneira de guardar o enredo na cabeça. Ótimo. Eu só tenho mais uma que eu fiquei meio que assim curioso, né? Porque assim, eu tava comendo aqui, acabei não escrevendo exatamente, mas enfim, eu vou falar um pouco aqui e você vai pegar. Você disse que a ênfase dada sobre o Evangelho pode levar em consideração que o livro de Marcos é uma biografia de Cristo, porque tem a questão de o Evangelho ser sobre Jesus, né? Uhum. E esse negócio de ser sobre Jesus remete a tipo assim, fazer uma biografia de Cristo e não necessariamente ser os ensinos de Jesus. Eu não sei, ficou meio bugado assim na minha mente, eu não sei se faz sentido aí. Me bugou. Você consegue explicar mais um pouquinho também, que eu não entendi a pergunta? Porque tem é lá no comecinho, né, que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Aí você citou a NTLH. E a NTLH diz que é sobre... É como se fosse uma biografia, né, alguma coisa assim. Eu não tenho... Não ficou muito claro para mim o que seria exatamente isso. Tá. Entendi. Se comparado com os outros evangelhos também, né? Porque se o de Marcos parecer uma biografia, então o que os outros seriam exatamente? Na verdade, todos eles são relatos biográficos, né, da vida de Jesus, né? Todos eles vão trazer um retrato do que foi a vida de Jesus na Terra, né? Só que o que a gente tem, às vezes as pessoas se perguntam, mas para que tudo isso de evangelho, né? Para que não, pegava um só né, contava a história de Jesus em um só. Para que toda essa história, né? Se repete, tal. Mas é aí onde está o pulo do gato. Porque a gente precisa entender que abordagens, ênfases teológicas são diferentes em cada um desses evangelhos. Por exemplo, Marcos vai trazer essa questão de Jesus divino, mas ao mesmo tempo o servo sofredor, né? O Filho de Deus sofredor. João vai trazer uma outra abordagem que a gente começa a entender Jesus a partir dos primórdios, assim, do início do cosmos. Então ele é um Deus, né, de todo o universo. Olha isso, gente. Que abordagem é essa? Que teologia é essa que João está trazendo? Então cada evangelho vai dar as suas trazer as suas marcas, os seus interesses teológicos, né? As suas perspectivas. Uma coisa interessante assim é pensar que o objeto de estudo é o mesmo, mas a gente tem em cada um dos evangelhos ângulos diferentes de apreciar esse objeto de estudo, que é Jesus Cristo. E cada ângulo vai revelar para a gente uma faceta maravilhosa desse ser, né, que é Jesus.
E essa é a beleza dos evangelhos, quando a gente aprende a tirar, né, esse olhar de cada um deles sobre Jesus. Porque Jesus é um ser muito complexo, né? Ninguém consegue entender a grandeza e a inteireza. Não tem mente humana que consiga apreender quem é de fato Jesus. O que a gente apreende dele a partir dos evangelhos, da Bíblia, já é o suficiente para transformar as nossas vidas. Mas a gente só vai ter o conhecimento completo e pleno de quem é Jesus quando ele retornar, né? E quando tudo for feito novo, né? E daí esse aspecto do Evangelho, Marcos, ele de fato vai, é uma preocupação dele usar o termo evangelho, que significa boas novas, a respeito da vida de Jesus. Então ele vai dar ênfase a esse termo para destacar, né, que toda essa história que ele está contando são boas novas na vida do leitor e que podem implicar salvação espiritual. Dependendo da maneira como você recebe essa mensagem, isso tem um impacto na sua vida que te transforma da água para o vinho, para sempre. Né? Então, acho que é por isso que Marcos vai trazer esse termo evangelho para tudo isso que eu estou falando aqui é boa notícia, tá? Até mesmo a parte mais sombria ali da morte de Jesus, não deixa de ser uma boa notícia, né? Porque se não tivesse acontecido, hoje a gente não teria esperança que a gente acalenta nos corações, né? Amém, muito bom. Obrigado. Imagina. Bruno. Opa! Fala, Nelson! Tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer, né, a aula e a escolha também, né, por esse evangelho, porque realmente, assim, como você compartilhou, o evangelho de João também é o meu preferido, né? Uhum. E depois de João eu gostava mais de Mateus e Lucas, porque comparado ao evangelho de Marcos, Mateus e Lucas eram mais refinados, né? E agora eu vejo que também são mais politicamente corretos, né? Uhum. Estava lendo alguns comentários e estava percebendo isso, alguns versículos, né? Que Marcos escancara algumas situações e que os outros evangelhos até amenizam, né? E, inclusive, isso é uma das coisas que o pessoal usa para afirmar que Marcos é a base, né? Para Mateus e Lucas. Mas você mencionou algumas descobertas arqueológicas no século passado, né? Sim. Que trouxeram mais luz, mais importância, maior importância para o Evangelho de Marcos. Fiquei curioso. Que descobertas arqueológicas são essas que você mencionou? Eu acho que eu acabei falando de forma genérica, não sei se eu me expressei corretamente, mas as descobertas eu tive mais em mente os manuscritos do Mar Morto, né? Que o que aconteceu, na verdade, acho que agora eu me situei, é que assim, o Evangelho de Marcos sempre foi um evangelho, parece que por muito tempo, sempre foi o evangelho deixado de lado, por conta da sua simplicidade, de ser sucinto no relato. As pessoas, não, eu gosto mais de outros, né, que tem mais detalhes e tal. Mas é interessante, assim, o número de pesquisas que têm sido feitas ao longo das últimas décadas mesmo, a partir de meados do século passado, né, de 1950 para cá, assim, que na verdade é assim um tsunami mesmo de pesquisas tal e descobertas. Não são, na verdade, documentos, manuscritos antigos que foram descobertos a respeito de Marcos, mas são pesquisas acadêmicas recentes que trazem dados super interessantes sobre o Evangelho de Marcos, alguns dos quais eu compartilhei com vocês, né? ênfases teológicas, enfim, esses detalhes na evidências no próprio Evangelho de quem seria, né, a audiência. Então é assim um evangelho incrível, né? E tem uma ênfase teológica diferente dos outros evangelhos.
Então, ao invés de ver o Evangelho de Marcos como algo simplista, como algo reduzir, porque ele não traz as informações que outros trazem, a gente precisa enxergar o Evangelho de Marcos como aquele que traz uma abordagem diferente dos outros evangelhos, e por isso ele é rico e precioso, e que, por sinal, inspirou, né, possivelmente, muito possivelmente, a construção dos outros evangelhos. Esse dado é importantíssimo, porque é uma fonte primária, né? É uma coisa que vem antes, que nos aproxima da maneira como a igreja primitiva pensava, né? Enfim, eu acho curioso esse dado, né? Ótimo, obrigado. Imagina, valeu. Ô, Bruno. Opa, vamos lá, Pedrão e depois Cláudia, tá bom? Para a gente finalizar? Viu, eu anotei aqui no início, você falou de autor anônimo. Ah, sim. O Evangelho de Marcos tem um autor, não é Marcos? Não, é assim, Pedrão, é que quando o Evangelho de Marcos foi escrito, não tinha, por exemplo, lá na primeira folhinha, o título Evangelho de Marcos. Não existia isso no primeiro documento que foi escrito, e nas cópias ali desse documento mais para frente, até o segundo século, não tinha esse título Evangelho de Marcos, como não tinha nos outros evangelhos. Então, havia um entendimento de que, quem é que escreveu essa carta aqui que não tem nome? Essa carta anônima? Foi o apóstolo, né? Foi o Mateus, foi, né, João. Mas não estava escrito assim, Evangelho de João. O que aconteceu? Lá no final do segundo século, para que as pessoas não se confundissem, eles acrescentaram esse título. Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, para diferenciar que evangelho era de quem, né? Mas a autoria aqui é do Marcos mesmo, ele que escreveu, né? Assim, a gente não pode afirmar 100%. Tem muita coisa na Bíblia que você não consegue afirmar 100%, mas a probabilidade é muito grande, porque os estudiosos usam documentos antigos, testemunhos desde lá do começo, e a gente pode crer com uma segurança que Marcos escreveu esse evangelho. E ele andou com Cristo? Não, Marcos não é uma testemunha ocular. Ele é apóstolo, mas... Não, Marcos não foi apóstolo. Não foi. Nem Marcos nem Lucas foram apóstolos. Marcos tinha uma profissão? Então, a gente não sabe. A gente sabe esses dados, né? Lucas era médico, né? Lucas era médico, isso a gente vê na Bíblia, nas próprias evidências internas das Escrituras. Mas Marcos, a gente não sabe a profissão dele, o que ele fazia. O que a gente sabe é muita coisa, muita informação que ele obteve a respeito de Jesus, por não ter andado com Jesus. Ele não tinha internet naquela época, né? Você não tinha o Google para fazer uma pesquisa. Peraí, quem que é esse tal de Jesus aqui, né? Então, o que você tinha que fazer? Andar com pessoas que estiveram ao lado de Jesus para colher informações. E daí Marcos foi compilando o seu evangelho, foi tomando nota, escrevendo os milagres, né, por onde Jesus percorreu, o que ele ensinou, e assim por diante. Então Pedro era essa fonte primária, como a gente tentou mostrar algumas evidências na aula de hoje, né? Tá bom, obrigado, Bruno. Ótimo, boa pergunta. Oi. Oi, Cláudia. E aí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas eu estou muito feliz quando o Sérgio falou a respeito de que nós iríamos estudar o livro de Marcos. Fiquei muito feliz,
porque também tenho estudado, certo? E o que eu queria dizer é o seguinte, é que Marcos, ele mostra a verdadeira identidade de Jesus, certo? E não somente pelo que ele faz, né? Aliás, pelo que ele faz, né? E não somente pelo que ele diz, é mais pelos feitos de Jesus do que propriamente o que Jesus dizia, né? Concorda comigo? Então, é muito peculiar é verdade. realmente a gente estudar esse livro aí, porque a gente vai realmente, como é que se fala? Ver a pessoa de Jesus. A gente vê nos outros evangelhos também, cada um tem um modo de passar a pessoa de Jesus, né? E o livro de Marcos é muito bom mesmo. Então, os irmãos aí se aprofundem no conhecimento, que vocês vão ver Jesus de perto mesmo, sentir Jesus com vocês aí, amém? Isso é legal que você falou, viu, Cláudia? Porque, de fato, algo curioso no Evangelho de Marcos é que tem não tem tantos sermões, ensinos. Tem, no final, um sermão que eles dizem escatológico, né? Que Jesus vai falar do final dos tempos em Marcos, mas não tem muito mais coisas de Jesus falando, né? Isso, exatamente. Diferentemente dos outros evangelhos. E é curioso, por que será que Marcos faz isso, né? Que imagem que ele tenta representar de Jesus? Mas essa pergunta, lição de casa, essa perguntinha que eu vou deixar para vocês responderem na semana que vem. Tá, ok, obrigada. Imagina, de nada. Então é isso, gente. Se você tiver mais alguma perguntinha, anota ela, e daí na semana que vem a gente pode conversar mais um pouco. Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Estou bem animado para essa jornada que a gente vai fazer juntos aí no Evangelho de Marcos. Tem muita coisa ainda boa para a gente aprender juntos. E eu vi que tem mensagem aqui no... Deixa eu só ver se não tem nada... Eu acho que você já tinha respondido essa, Bruno. Verdade. Já foi respondida mesmo, do Paulo, né? Muito bem. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença. Que vocês tenham uma ótima resto de semana aí. E a gente se vê na quarta-feira que vem. Obrigada, Bruno.